Quando estiver no ar, só avisar. Tá? O Zoom, tá? Tá mutado já. Tá. Tá, eu não entrei com áudio. Tá, join áudio aqui, que não foi. Ah, tá, que eu não vi o micro... Aqui no meu aparece o microfone do mute, não sei como você entrou sem, não aparece. Olá, pessoas! Muito boa tarde. Estamos começando mais um, e dessa vez o último, né, Latin Talk do Clean Code Month. E hoje nós trazemos o meu amigo, o seu amigo, nosso amigo, Josimar. O Josimar, se você não sabe, ele é de São Pedro do Ivaí, mas ele cursou Ciências da Computação em Mandaguari e já está aqui na DB1 desde 2006, trabalhando com desenvolvimento de software. Ele não falou, mas ele foi uma das pessoas assim mais gente boas do ano passado, é também promotor dos eventos de futebol, futebol virtual, né? Futebol virtual aqui dentro da DB1. E hoje ele vai trazer para nós aí a última palestra, a última Lightning Talk sobre Clean Code, tá bom? Josimar, com você, vai lá. Valeu, obrigado, Chico, pela apresentação aí. Fico muito feliz de estar falando aí com vocês. É a segunda Light Talk que eu vou fazer aqui para DB1. A primeira foi sobre o Dito, né? Tá meio perdido lá nos vídeos que eu achei esses dias, mas tá lá. Quem não assistiu, assista. E vamos lá, o assunto que interessa hoje. Só um minuto. Aí, agora foi. Bom, vamos falar sobre o tema Source Code Structure, ou traduzindo ali a formatação do nosso código, a estrutura do nosso código, o que o nosso tio Bob ali com o seu livro Clean Code nos sugere e nos passa, né? Então, primeira coisa, tenha em mente, profissionais versus marinheiros. Quando nós criamos um código e que sabemos que outras pessoas vão lá dar manutenção nesse código e a gente quer que eles olhem aquele código e saibam que ali teve profissionais que passou por ali, um código bonito, um código chamativo e organizado, né? Não que tenha a impressão que foi um monte de marinheiro ou sei lá, qualquer pessoa bêbada ali que não tem o mínimo de cuidado que passou por ali. Então, partimos desse princípio aí falando de Source Structure Code. Outra coisa, então, se estamos falando de formatação de código, vamos ter em mente em criar regras simples, né? Não vamos complicar a nossa vida, mas determinar regras simples que vão governar, que vão fazer com que nós desenvolvemos essa codificação que vai ser passado. Desculpa aí, gente, que eu às vezes vou dar umas engasgadas mesmo, mas normal, tá? Outra coisa, essas regras envolvem equipe. Todo mundo da equipe tem que concordar com isso. Você pode ter a regra A, B, não existe uma receita de bolo, mas tem que ser algo acordado e todo o código tem que ser desenvolvido daquele formato. E o mais importante, todos devem aplicar as regras acordadas, essas regras definidas para deixar o código, ali a estrutura do seu código no seu projeto, beleza? Vamos seguir em frente. Então tá, o objetivo da formatação.
primeira coisa que a gente tem que entender, a formatação, sim, ela é importante, não é só não é só para deixar o código bonito, ela tem o objetivo dela, né, que eu vou falar aqui mais para frente. A formatação do código, a estrutura do seu código é uma comunicação, é uma forma, aquilo é uma documentação. O seu código-fonte está sendo passado para os usuários e demonstrando toda aquela rotina, aquela funcionalidade ou aquele sistema. Então, é uma comunicação primordial ali para quem vai fazer alterações e dar manutenção no seu código. Então, refere-se à legibilidade do código. Né? Então, se eu tenho um código formatado, bonito, legal, ele vai ser legível, para deixar a gente com muita facilidade de entender o que está acontecendo ali. E a formatação, eu achei esse um dos pontos mais legais ali quando estava estudando essa parte, que a formatação tem um grande efeito em futuras mudanças no código. Então, você não formatando o seu código hoje de uma maneira consistente, você pode estar impactando no futuro das suas alterações no código. Talvez algo que fosse simples ou que tomasse outro caminho de forma melhor para o seu sistema acaba no futuro não sendo, não conseguindo atingir esse objetivo. Beleza. Ali alguns conceitos iniciais foram passados, agora a gente vai começar a falar mesmo da estrutura do código. Começando falando da formatação vertical do seu código. Eu acho que todos aqui já pegaram um jornal para ler. Vocês percebem que tem os artigos são organizados de forma vertical ali, uma forma que é agradável à leitura, e você olhando cada coisa ali, você entende o que está acontecendo ali. Né? Os artigos em si, cada pedaço lá do jornal que você começa a ler, ele tem uma manchete chamativa, tem um início, uma introdução que vai mostrar para você os detalhes introdutórios daquele artigo. Conforme você vai se desenvolvendo naquele artigo do jornal, ele acaba entrando em mais detalhes, informações, datas e etc. Né? Então, essa é uma analogia que a gente tem que fazer quando a gente pensar em formatação do nosso código, pensar como se fosse um artigo de jornal. No livro do Clean Code, o nosso tio Bob lá, nosso amigão, ele fez uma comparação com alguns projetos Java, e na análise dele, ele considerou que entre 200 e 500 linhas é possível fazer um sistema que entrega muito valor. Só que assim, isso não é um número assim, tem que ser isso, mas o que ele está falando ali os arquivos devem ser pequenos, né? Se você tem arquivos grandes no seu projeto e isso se torna muito comum, alguma coisa está errada. Você pode melhorar isso. Talvez algo não está no lugar que deveria estar. Você pode melhorar, certo? Então, a formatação vertical, levando em esses parâmetros ali, esses parâmetros podem balizar na sua formatação vertical, né? De repente você quebra em outros arquivos ali o seu sistema. Tá. E outra coisa, separe os conceitos com linhas em brancas, os conceitos no código, o que é uma importação de pacote, que são variáveis, o que é a declaração da classe, os métodos, né? Vamos pegar como exemplo esse código aqui que tem no próprio livro do Clean Code. Aqui, olhando rapidamente, você já entende. Você não precisa nem programar em Java. Esse é um exemplo em Java. Mas você consegue entender pelo alinhamento vertical essas linhas separando o pacote do import, e depois ali tem a criação da classe. Dentro da classe ali, daí tem as declarações iniciais dos métodos estáticos, das variáveis estáticas, daí tem o construtor ali. Então facilmente você consegue ver essa formatação vertical facilita bastante. Agora, o mesmo exemplo ali sem a formatação vertical, bom, eu já bato o olho, eu já tenho que me esforçar um pouco mais para entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos lá. Continuidade vertical.
Então tá, a gente falou de uma formatação vertical. Agora, continuidade vertical é referente a linhas que estão intimamente relacionadas. E essas linhas devem ficar unidas, devem ficar juntas no código. Vamos colocar essa classe aqui como exemplo, né? Temos duas declarações ali de variáveis, né, que seriam as primeiras coisas ali da classe, mas tem uns comentários inúteis ali que está separando as duas variáveis. Isso, na hora que você bate o olho, você já tem que se mover a sua visão mais, prestar mais atenção no que está acontecendo ali. Então, isso diminui um pouco a legibilidade desse código, né? Agora, o mesmo exemplo, sem os comentários. Ali, ó, facilmente eu olho essa classe, eu sei que tem duas variáveis ali privadas declaradas e tem um método addProperty. Bati o olho, já é fácil de ver. Então, a continuidade vertical tem a ver com isso. E desculpe um erro de português ali, tá? Tá, distância vertical. Então, a gente fala de continuidade vertical, referente a agrupar conceitos ali. Agora a gente está falando de distância vertical. Falando em questão de variáveis na distância vertical, a gente fala naquela questão de, se você vai declarar uma variável aqui, declare ela o mais próximo possível de onde vai ser usada. Eu sei que tem algumas linguagens, por exemplo, o Pascal ou o Delphi, no caso, que tem uma forma diferente, pelo menos até as versões mais antigas da Tokio para trás, você tem uma forma de declarar as variáveis que não permite muito isso. Mas a ideia que vale para 99% das linguagens ali. A declaração da variável, declarou a variável, criou um objeto que vai guardar um componente, declara o mais próximo de onde você vai utilizar. Né? Isso deixa mais fácil de quem está lendo entender, porque em seguida ele já vai ver o uso daquilo ali. Então, um exemplo aqui desse código, ele cria a variável is, né? Em seguida já utiliza ela ali no próprio trecho de código. Então, fica muito próximo ali essa distância vertical. Vamos lá. Variáveis de controle devem ser criadas na estrutura de iteração. Então, assim, pelo menos um hábito que eu sempre tive foi fazer dessa forma, mas não tem motivo da gente criar, por exemplo, essa variável it antes do for e depois usar ela ali, né? Então, assim, se essa variável vai ser usada só nesse controle, crie ali, porque vai fazer parte daquele contexto, né? Então, é uma distância vertical que vai diminuir o escopo, você não vai precisar ficar procurando aquele, entendendo o que está acontecendo com aquela variável, se ela pode ser usada mais para baixo. Você sabe que é só naquele ponto. Variáveis de instância. O que ele fala sobre variáveis de instância? Declarar no início da classe. Você fala, poxa, mas você acabou de falar ali dos conceitos de unir os caras que têm o mesmo conceito, tal, e agora você fala de declarar variáveis de instância no início da classe. Por que disso? Porque geralmente variáveis de instâncias ou constantes, no caso ali, são tipos de itens do seu objeto ali, da sua classe, que você vai usar em vários, se não em todos os métodos que estão lá. Então faz sentido eles estarem no início da declaração da sua classe e ali. Então, assim, você já vai ver tudo que tem ali. Conforme você for vendo os métodos, você já vê, opa, beleza, eles estão declarados ali em cima. Então eles estão o mais próximo possível de onde é utilizado. Funções dependentes devem ficar verticalmente próximas. Ó, vamos dar uma olhada nessa classe aqui. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho um método que tem uma dependência com outro método, por exemplo, o showLT ali, né? Ele precisa do get remote connection, certo?
Então, o Get Remote Connect está logo abaixo. Eu não preciso ficar navegando de tipo para o início, para o final, dessa classe. Imagina aqui é um exemplo bem simples, que tem poucos métodos, mas vamos pensar numa classe, por mais que seja clean, tem classes que vão ter vários métodos ali, e se você colocando nesse alinhamento vertical, você vai ler top-down a sua classe. Você vai começar a ler de cima para baixo, e todos os itens que é utilizado nesse método, logo abaixo você sabe que ele vai estar sendo especificado ou detalhado ali, mostrando seus métodos mais de baixo nível. Certo? Tá. E outra coisa, então, a gente falou sobre as variáveis de instância, sobre a dependência, né, as dependências, e também tem uma questão para a gente fazer esse distanciamento vertical, a questão da afinidade conceitual. Ó, um exemplo de uma classe de teste aqui, que tem os seus asserts. Mesmo que esses asserts não fossem utilizados, um chamasse o outro ali, eles devem ficar juntos ali, porque eles têm uma afinidade conceitual. O tio Bob fala, são bits que querem ficar juntos ali. Então, eles têm declarações e funções parecidas. Então, faz sentido você deixar eles verticalmente próximos. E tudo isso que nós falamos, né, no final das contas, vai nos levar para essa questão, que é a ordenação vertical, onde a ideia é, as chamadas de dependências sempre devem apontar para baixo. Então, sempre que eu tiver uma dependência no meu código, se eu estou referenciando, a especificação deve estar logo abaixo, o mais próximo possível ali, né? Da mesma forma como a gente viu na nossa classe Clean Code Month, né? Onde eu tenho o show LT, que referencia o get connection, o open string data e verify, e assim vai. Né? Isso é a ideia do artigo lá, né, do jornal, né? Você não lê um artigo, né? Lê o pedaço de cima, depois você vai para o pedaço de baixo, depois você tem que voltar lá em cima para entender o que está acontecendo lá embaixo. Não, é top-down. Né? Então, sempre referencia a parte de baixo ali. Beleza. Então, essa foi a questão da formatação vertical, né? Mas nosso tio Bob é um cara que pensa em todos os detalhes, então ele também fala sobre a formatação horizontal. E na formatação horizontal, qual que é a ideia? Se esforçar para manter as linhas o mais curto possível. No caso, no livro do Clean Code, ele fala que o limite dele é 120 em uma linha. Mas é uma coisa que ele é um parâmetro que ele adotou para ele. Mas a ideia é que seja o mais fácil possível você olhar para o seu código e entender aquela linha. Se você tiver... Vamos pensar assim, hoje com um monitor de alta resolução eu consigo colocar 200 linhas se eu diminuir meu código fonte. Mas será se todos da equipe vão ter essa mesma visão? Então por isso que, tá vendo aquelas regras de formatação que ele sugere no início, definir e combinar essas regras de formatações? Então assim, a equipe tem que definir o que vai ser bom para ela. Ele tem esse limite de 120, pode ser que 100 seja o melhor para o seu projeto, ou para a sua equipe, ou para você, o seu estilo de programação, mas deixe o mais curto possível essa linha. Tá. Outra coisa que ele fala sobre espaçamento e continuidade horizontal, no caso agora, não separe os nomes de funções dos parênteses. Os parênteses fazem parte da função. Você colocar nesses espaços em branco entre o parênteses e o nome da função, você dá a impressão que aquilo faz parte de outra coisa, né? Isso dificulta o entendimento do código. Demonstra uma coisa que também esse espaçamento e continuidade horizontal pode ser usado, demonstrar precedência de operadores. Eu achei interessante esse ponto que eu nunca usei dessa forma, até já fiz bastante separações, mas nunca pensei em adotar um padrão nesse tipo.
Mas, por exemplo, aqui ele tem uma função que calcula a nossa famosa fórmula de Bhaskara, aqui, né, que eles chamam de determinante ali, e vai... Então, no caso aqui, ó, ele usou, onde tem precedência, ele deixou junto, B vezes B, e onde tem menos precedência, ele separou. Então, você olha nessa linha, você consegue identificar precedências sem necessitar dos parênteses ali, né? Então, é uma forma também de você aplicar essas regras de espaçamento horizontal. Alinhamento horizontal. Bom, eu já fiz muito isso, eu gostava muito de ficar alinhando horizontalmente as coisas, mas, cara, isso tira o foco do que é realmente importante. E além de que ferramentas de formatação não colaboram com você. Você faz toda uma formatação horizontal, deixa aqueles espaços bonitos, ó, que coisa linda, né? Para quem tem toque, isso aqui é uma beleza, né? Vou alinhar tudo bonitinho, daí você dá um Ctrl Shift F, sei lá, puf, perde todo o quadro, tem que ficar lá dentando tudo de novo. Então, isso não é uma boa prática, né, segundo o Clean Code. Então, não façam dessa forma. Prefiram essa forma, mesmo o código ali, né? A pessoa fala, mas fica desalinhado tudo, mas tá tudo ali horizontalmente e você não vai gastar, não vai ter um esforço para manter aquilo do jeito que estava. E agora um dos assuntos mais importantes. Indentação. A indentação do nosso código é o que torna nosso código fonte legível para humanos. Ó, aquele mesmo código que eu mostrei ali atrás, ó, como ele ficaria sem indentação. A gente bate o olho aqui e não sabe o que está acontecendo. A gente tem que se esforçar muito para fazer o entendimento disso aqui. Então, os padrões de indentação que você vai colocar tem que ser seguido, tem que ter ser bem estabelecidos ali. Então, idente seu código. E só mais um reforço sobre o que falamos ali no início. Cada um tem suas regras de formatação prediletas. Uma equipe deve escolher um único estilo, né? Eu tenho a minha formatação, o Chico tem a formatação dele predileta, mas a equipe tem que entrar num consenso e escolher para aquele projeto qual vai ser o estilo de formatação que ele vai fazer para o código e aplicar isso para todo o seu projeto. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu agradeço a presença de todos aí e estamos abertos aí para dúvidas e questões. Chicão? Vamos só aguardar aí, porque tem um breve lag, né, entre a transmissão e a recepção do pessoal. Vamos ver se aparece alguém com alguma dúvida. Justo, estou entendendo que não. Você quer dizer mais algumas palavras para se despedir do pessoal? Cara, eu acho que era isso mesmo. Só agradeço a presença de todos aí, né? E qualquer dúvida pode me chamar no privado ali, que a gente vai conversando sobre o assunto. Meus contatos estão aí. Quem quiser entrar em contato também, pessoais e profissionais. Maravilha, Josi. É isso aí, muito obrigado. E olha só, gente, estamos chegando aí no mês de março, está se despedindo da série de Lightning Talks do Clean Code Month. Essa série, você sabe, foi uma iniciativa que partiu dos próprios colaboradores, né, com apoio do nosso amigo Altieres e também um forte apoio do comitê técnico, né. Essa série de palestras contou aí com uma participação muito grande, uma ajuda inestimável de vários colaboradores e colaboradoras da DB1, de várias áreas e dos mais diversos níveis de senioridade, né? Falando aí sobre temas relacionados e muito importantes
a prática de código limpo, a prática de código de qualidade, dizendo aí, demonstrando de forma factual, né, o compromisso que nós, desenvolvedores e desenvolvedoras da DB1, temos com a entrega de código de qualidade para os nossos clientes. Mas nem tudo foi flores, né? No meio do caminho, nós fomos confrontados aí com o desafio do isolamento social, e a partir de então, cada um tinha que ir para sua casa. Nós não teríamos mais o espaço Talk para as 4 palestras semanais que nós fazíamos, mas o setor de TI não deixou a peteca cair e salvou o dia, garantiu a entrega dessa missão, né? O Henrique e o João Luiz nos ajudaram bastante e montaram em tempo recorde uma estrutura que possibilitou que a gente estivesse hoje conversando aqui e transmitindo conhecimento para vocês. Por isso, eu deixo aí o nosso agradecimento aos dois que nos ajudaram e também a todo o setor de TI que esteve conosco trabalhando nesse mês do Clean Code Month, certo? Essas iniciativas, eu espero, não param por aqui, e eu quero contar com você que está nos assistindo para participar de novas séries, novas trilhas de conhecimento em talks, né? Com um tempo muito curto, com certeza, mas eu tenho plena convicção de que você que está assistindo viu alguma coisa, concordou com algumas, discordou de outras. A ideia dessas talks é te ajudar a pesquisar, a procurar material para pesquisar sobre o assunto e fomentar essa discussão dentro da DB1, né? Nós somos uma empresa que entrega tecnologia, entre outras coisas. Então, é esse tipo de papo que tem que rolar nos nossos corredores ou então nos nossos dispositivos de comunicação, né? Então, eu gostaria de deixar aqui verbalmente o nosso agradecimento às pessoas que nos ajudaram diretamente. Claro que teve muitas outras, mas diretamente, nosso agradecimento para o Alexandre Herves, para o Altieres de Matos, o André Celestino, Francisco Thiago, Henrique Neves Ribeiro, Ivo Batistella, Jaime Jacobson, Josimar Ruz, João Luiz Barros, Leonardo Fontinhas, Luiz Gustavo Zay, Michael Cunha, Michael Capelari e Maísa Hirose. Eu quero agradecer de coração essas pessoas que participaram dessa iniciativa e contar com você das próximas vezes, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais. Falou, galera. Parabéns aí. Valeu, mano.